Diante de um paciente com pirose, o que fazer? Como conduzir? Como melhor investigar? Eu sou Fábio Teixeira, estou aqui no canal da Neurogastro com minha irmã Carla Granja, desvendando, destrinchando as múltiplas faces da doença do refluxo. Carlinha, como podemos identificar e caracterizar um paciente com pirose? Então, normalmente, como nós já dissemos, a primeira hipótese é que esse paciente tenha realmente uma doença do refluxo gastroesofágico. Como dissemos no vídeo anterior, se esse paciente não tem nenhum sinal de alarme e preenche critérios para que a gente possa iniciar um teste terapêutico, nós podemos iniciar um teste terapêutico com uma medicação, normalmente um inibidor de bomba de prótons, numa dose adequada para cada uma das medicações que nós temos disponíveis, por um intervalo de 4 a 8 semanas, e acompanhar esse paciente se ele apresenta uma melhora. Se esse paciente apresenta uma melhora, mesmo assim não quer dizer que ele tem um diagnóstico conclusivo de doença do refluxo gastroesofágico. Não quer dizer, porque outras doenças também respondem bem ao inibidor de bomba de prótons. Então, até agora, nós ainda estamos. Será que ele tem doença do refluxo gastroesofágico ou não? Mas nós podemos conduzi-lo dessa forma e acompanhar. Se nós observarmos que o paciente apresenta uma melhora nesse intervalo, nós podemos propor, porque junto com a medicação sempre vai vir uma proposta de mudança dietética, mudança no estilo de vida, que são fundamentais para que esse paciente realmente tenha uma boa resposta ao tratamento proposto com a medicação. E aí nós podemos propor uma retirada gradativa da medicação e acompanhar o paciente. Se esse paciente não tem uma resposta satisfatória ao tratamento proposto, ou se esse paciente, ao retirar a medicação, volta a ter os sintomas, esse paciente merece uma investigação melhor no sentido de exames diagnósticos. Então, ele vai fazer uma endoscopia para que a gente possa avaliá-lo do ponto de vista de mucosa esofágica e de outras alterações que podem estar observadas pela endoscopia, como, por exemplo, a presença da hernia hiatal. Se nós tivermos uma endoscopia que mostra uma esofagite erosiva, que nós chamamos pela classificação de Los Angeles, B, C, D, ou complicações da doença do refluxo, que são as estenoses, e o Barrett, conceitualmente mais bem aceito agora, um Barrett mais extenso, né? E com biópsia confirmando que realmente existe a metaplasia intestinal, esse paciente, ele tem, através do achado endoscópico, um diagnóstico conclusivo de doença do refluxo gastroesofágico. Então, esse paciente, mais uma vez, ele pode ser conduzido para um manejo, para progressão do manejo, como sendo um paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico. Mas, se nós não observarmos essas alterações, e isso é muito frequente, eu diria que mais de 50% dos pacientes com suspeita de doença do refluxo gastroesofágico fazem uma endoscopia e não é observado uma esofagite, ou esse paciente ele tem uma esofagite num grau mais leve, que é a considerada esofagite A. Esse paciente ainda não tem o diagnóstico conclusivo da doença do refluxo e ele precisa ser mais bem investigado, evoluir na busca por um diagnóstico mais assertivo. Então, esse paciente deve ser submetido a um estudo de manometria esofágica para avaliar a função motora do esôfago e localizar o que nós chamamos de catéter de monitorização esofágica para realizar a pH-metria ou a impedância-pH-metria para documentar esse refluxo, esse tempo de exposição ácida. E aí, realmente, concluir como doença do refluxo ou
em compreender que esse paciente tem, ou documentar que esse paciente tem outras doenças, como, por exemplo, a hipersensibilidade ao refluxo ou a pirose funcional. Então, o racional, ele caminha dessa forma, em que nós vamos direcionar os exames funcionais não para todos os pacientes, mas para aqueles que efetivamente têm uma indicação. É interessante, Carla, o que você trouxe, que nós temos duas linhas de conduta. No nosso país, nós temos um consenso da doença do refluxo gastroesofágico, no qual coloca que a endoscopia como uma porta de entrada, inicialmente, porque nossa endoscopia tem um custo muito menor. Quando nós vamos acompanhar o guideline americano, nós passamos a perceber que a endoscopia fica para aquele paciente, como você falou, que tem um sinal de alarme. Mas nós estamos diante de um paciente com pirose, então, deixando um raciocínio para os nossos colegas clínicos que vão estar nos acompanhando, o paciente, nós lançamos mão de uma endoscopia. O universo da pirose, cerca de 70% dos pacientes não vão ter achados endoscópicos, somente 30% deles. Boa parte desses pacientes vão ter esofagite erosiva grau A ou grau B, então mais que 20% deles. Então, que é esofagite leve. Boa parte, como você falou, vai ter somente esofagite erosiva grau A, que nós não podemos concluir. E aí, Carla traz um dado adicional, que é o paciente que vai ou não responder ao inibidor da bomba de próton, porque nós não temos disponível um teste de monitorização. Mas se tiver, vale a pena para que nós tenhamos o conhecimento se esse paciente vai ter ou não um tempo de exposição ácida. Eu lembro daquela imagem de Demister, Carla, um ano antes de eu nascer, em 44, e colocando a mão na cabeça, já ali imaginando que o tempo de exposição ácida vai ser o grande divisor de águas entre um esofagite, entre um paciente que tem ou não uma exposição ácida aumentada e aquele paciente que vai ter o diagnóstico realmente da doença do refluxo. Vamos destrinchar no próximo vídeo o que é a pirose funcional, o que é hipersensibilidade ao refluxo, que é a doença do refluxo não erosivo e como vamos abordar detalhadamente cada uma dessas faces da doença do refluxo. Acompanhem, compartilhem o nosso canal. Um forte abraço.